Inclusive, hoje eu vi a notícia, viu, gente, de que o Flávio Bolsonaro ele mudou de marqueteiro hoje de novo, né? Entrou o Duda Lima, né? Não vai O adiantar, que, gente. Não não, tem o que marqueteiro que estava, salve a imagem o que dele. estava, acho que ficou um mês. Esse outro que estava, acho que ficou um mês. Mas, assim, ele já fez todas as cagadas possíveis e imaginárias, né? Mas a gente sabe que tem aquele bolsominion louco, doido, varrido, que eu divido em três modalidades de pessoas que são bolsominions. Uma são as pessoas que são malucas, outra são as pessoas que são mau caráter, gente ruim mesmo, e a terceira é gente que é maluca e ruim, né? Então, tem o maluco, tem o É a ruim e tem o união, maluco e ruim. Esse é a o união das quadro, duas coisas, sim, sim. né? Mas, assim, o que acontece? Você acha, Jimmy, que, assim, não querendo ser nem muito otimista, nem querendo ser também, viu, galera do chat, nem querendo ser ingênua também, tá? Mas você não acha que com essa sequência de coisas que o Flávio tem apresentado, com o capiroto preso em casa e inelegível, não pode se candidatar nunca mais para nada, o outro, o Eduardo Bolsonaro, lá fora, também já desistiu da suplência, porque viu que, né, que não ia rolar e tal. Tem agora, talvez, né, Santa Catarina não coloque o cabeça de filtro de barro, como diz o Galãs Feio, chama ele de cabeça de filtro de barro, que é o Carluxo. Talvez não coloque, porque Santa Catarina a gente sabe que são altamente fascistas e bolsonaristas, mas também são mais bairristas ainda. Então, talvez não coloque tal. Então, a gente tem uma chance aí da coisa diluir, porque, inclusive, o Flávio Bolsonaro está na segunda parte do mandato, né? E ele não ganhando para a presidência, ele fica também sem mandato. Então, a gente fica meio que esvaziado. Então, você acha que o bolsonarismo... Veja, eu estou falando do bolsonarismo, tá? Não o extremismo. Você acha que o bolsonarismo ele já começa a ficar meio que com os dias contados? Eu acho. Eu acho que a gente tem uma Acha? chance histórica de derrotar o bolsonarismo. Primeira coisa, não existe uma força política que perdure muito tempo no Brasil. O lulismo tem perdurado pela renovação dos mandatos do Lula. Mas, por exemplo, o lacerdismo não perdurou, o getulismo se transformou numa coisa muito estranha, que era o trabalhismo da Ivete Vargas, depois veio o Leonel Brizola com o trabalhismo brizolista, que também, embora o PDT persista, não é uma corrente política que governa o Brasil, né? O PDT enfrentou 2 processos eleitorais nas eleições presidenciais nas últimas, tendo como candidato o Ciro, que não contribuiu para a ideia trabalhista, mas, sobretudo, essa política personalista no Brasil ela tem prazo de validade, o que, inclusive, pode ser um problema para a gente do PT, da esquerda, né? Porque, afinal de contas, assim espero, essa será a última eleição do Lula. Depois, se ele quiser ser candidato a senador, tal, mas a priori para presidente essa é a última eleição dele, né? Pode ser que a gente esteja votando pela última vez no Lula, no nosso grande líder. Agora, o Bolsonaro, ele é um projeto de política muito focado na figura dele. Eu não gosto muito de ter que reconhecer, mas há um carisma nesse cara, porque não é possível que metade do eleitorado siga de forma cega o Bolsonaro, né? Com tamanha torpeza que esse cara representa, com o empobrecimento político que ele representa. Isso é uma coisa que me assusta muito. Mas há um empobrecimento político, sem falar das posturas grotescas, mas nesse aspecto ele consegue dialogar com um setor considerável do brasileiro, né? O machismo, a homofobia, o racismo. É Isso isso não que eu está longe acho, da Jimmy. gente. Isso não está É longe. isso, é Agora, isso que eu acho. Que essas manifestações estavam lá um pouco tamponadas e que alguém deu voz e aí o urso saiu da caverna, sabe? o fascismo ele vive nos esgotos, né? Em algum momento ele sai e ganha forma. Só que o Bolsonaro está enfraquecido. Ele tem capital político? Tem. Ele tem capital eleitoral? Voto? Tem. E isso explica porque, apesar de tudo, o Flávio continua com 30%, 40% das intenções de voto, o que não é pouco. Não, Portanto, é muito, não gente, era é para esse cara muito. mais ser candidato, mas ele ainda tem, porque tem esse capital político. Agora vamos lá. Vamos supor que o Flávio perca, e perca as eleições no primeiro turno, e que o Carlos Bolsonaro não se eleja.
quem vai estar da família Bolsonaro no Congresso? A Michelle provavelmente vai ser eleita pelo Senado do Distrito Federal, e o Jair Renan. O Jair Renan é uma figura insignificante. Em Brasília, na Câmara, são 513 deputados. Para você conseguir ter um espaço dentre 513, é quase impossível, você tem que ser um político muito forte. Você vê ex-governadores desaparecerem na Câmara, prefeitos de grandes capitais desaparecerem. Então não dá para a gente imaginar que aquela figura torpe terá força para liderar os velhos oligarcas poderosos da política brasileira. Não vai. E a Michelle... Jimmy, você realmente é muita gentileza, aquela figura torpe. Aquela figura lixo, tosco, um negócio bizarro, mas você é muito, né? Você é muito elegante também. É um gentleman. Agora, assim, gente, você vê os vídeos desse menino, que não fala lé com cré, entendeu? O Tico brigou com o Teco. Você vê os vídeos dele, os vídeos dele, até na Câmara, as coisas que ele fala na Câmara dos Vereadores, as coisas mais bizarras possíveis. Até os bolsonaristas lá da Câmara dos Vereadores de Balneário Camboriú não aguentam ele. E esse menino vai para deputado federal, imagine. Agora, eu que te digo, imagine esse menino tendo que de cavar espaço do polêmico junto, por exemplo, do Nicolas. São Paulo corre o risco de eleger algumas figuras malucas também. Sim, essas figuras, elas vão ficar brigando para ter algum espaço dentro de um poder que já vai estar esvaziado. E é isso que eu quero dizer. A Michelle, eu a vi uma vez, eu fiquei impressionado, ela tem um magnetismo, um carisma. Mas quem disse que Michelle... Eu acho que ela não representa perigo. Carisma, ela tem. Eu acho que ela não representa perigo. O que você acha? Ela não é líder de nada, gente. Eu acho ela pouco expressiva. Assim, há um mito que está sendo dito aí de que a Michelle lidera. Michelle não lidera nada. Ela está tomando rasteira dentro da família o tempo inteiro. Esse pedido de desculpa do Flávio foi só para evitar uma polêmica na convenção e para amaciar o ego da Michelle. E aí ela fez aquele vídeo lendo no teleprompter para aceitar, e parece que já estava tudo combinado, né? O Reinaldo Azevedo falou que já estava gravado os dois ali e tal, né? Uma coisa bem falsa mesmo. Agora, eu acho que ela não é líder de nada também e tal, mas quando eu acho que ela representa um certo perigo, porque eu vejo nela uma pessoa muito ardilosa, sabe? Aquela pessoa bem calculista e ardilosa. Nesse aspecto, eu queria que o William estivesse aqui. Vamos pensar comigo, porque o William discorda de mim. Vamos pensar comigo. A Michelle é a liderança. Eu acho que a Michelle vai ter espaço dentro daquele bando de macho, coronéis da política, vão se submeter a uma mulher que chegou agora, vou engolir ela. De um histórico controverso. Vocês acham? A Michelle vai talvez liderar. Por que a Michelle brigou com o Ciro Gomes e o Pérez do Ceará? Porque ela queria que a candidata ao Senado pelo Ceará fosse uma vereadora de Fortaleza ligada a ela. A mesma situação em Santa Catarina. O que a Michelle quer fazer? Montar uma bancada no Senado para chamar de sua. E ela perdeu todas as articulações. Não vai ser a candidata dela no Ceará, não vai ser Santa Catarina, não vai ser... Se ela quiser, é o mandato dela. Ela não vai ter condição de liderar muita coisa. Nós estamos falando acabei de dizer que o PT entendeu qual era a forma da política no Brasil e se adaptou. Nós estamos falando de uma política de homens brancos, machos, adultos, velhos, coronéis. Vai lá o Renan Calheiros, vai ser eleito em Alagoas. Por que o William discorda de você? Em que ponto? Não, ele acha que a Michelle tem condição, sim, de assumir um protagonismo. Eu acho que não vai assumir. Eu acho que não vai. Não estou dizendo que ela vai ser uma senadora apática, apagada. Não, mas daí a liderar um movimento, por exemplo, ela suplantar o Tarcísio, o Caiado, numa eventual eleição de 2030. Meu Deus! Não vai. Não vai. Não vou nem deixar. E aí onde eu acho que a gente tem a grande chance de varrer o bolsonarismo. Impor uma derrota política. Não necessariamente eleitoral, mas política ao bolsonarismo. Porque também vai chegar um momento, aliás, os políticos tradicionais já perceberam isso, de que o bolsonarismo se move em torno da figura do Bolsonaro e dos interesses da sua família. Ninguém, cara, tá topando ser vice do Flávio. Porque ninguém tá topando a candidatura do Flávio. Todo mundo achava que tinha que ser o Tarcísio. Mas o Bolsonaro impôs isso. Porque é como se fosse uma disputa por um... É a monarquia.
é um espólio. Eles não querem abrir mão de assumir, de receberem a herança do pai. Por isso... E isso é uma coisa bem de máfia, né, Jimmy? Mas eu acho que não. Eles não são inteligentes nem para fazer máfia. Eles são burros. Não, Eles esse formato, ficar tudo dentro da família, dentro do sobrenome, é um formato de máfia, né? Mas o que eles são apenas são ladrões. Os Bolsonaro são ladrões. É isso. É só eu estou rindo do apenas. Apenas. Eles só conseguiram ser ladrões. O Flávio, o Eduardo, o Carlos, o Jair. O Jair Renan está tentando. A única coisa que eles conseguiram com esse... Olha que ele pegou empréstimo e colocou outra identidade lá. A única coisa que eles conseguiram na vida foi roubar. A única coisa que deu certo dos planos deles é roubar. Eles roubaram joias do Palácio do Planalto. Eles roubavam salário de assessor. Eles roubavam tudo. O Carlos roubava vinho do Palácio do Planalto. Chegava lá, Michele não deixava entrar, roubava vinho e ia para casa. Sabe? A única coisa que o Bolsonaro sabe fazer, que deu certo, é roubar. Fora isso, eles não têm capacidade de governar de nada. Dinheiro de gasolina, Jimmy. Dinheiro de gasolina. O Flávio não sustenta um debate presidencial. Eu estou doido para ver esses debates. Ele não sustenta um debate presidencial. Ele não tem estatura, ele não tem capacidade. Não vou nem dizer ele disse que só vai no segundo turno, para ir só ele com Lula. Nem vai ter segundo turno, ele nem vai. É uma pena que tira da gente fazer de vê-lo. Não, pense como seria lindo. Última eleição do Lula, tetra. Olha isso na história. Único presidente que foi presidente 4 vezes eleito pelo voto popular. E aí chega na última eleição dele, ele ganha em primeiro turno. Isso ia ser uma coisa linda. A Copa a gente passou vergonha, mas vamos ver se nas eleições a gente emplaca essa, né? De mais uma do Lula. Então, assim, e vem cá, diga, que eu quero fazer uma pergunta para você. Que a Sara tinha falado, eu vou dar a resposta mais curta. Mas sim, eu acho que a gente tem a chance sim de tirar o bolsonarismo. Ele sair muito enfraquecido. Agora pensa, nenhum dos filhos com mandato, o Eduardo sem poder voltar para o Brasil, o Flávio respondendo pelos crimes dele, sem mandato, sem prerrogativa de foro. Em 2030, o Lula tendo que construir uma liderança nova e a direita atiçada, porque veio ali a oportunidade de voltar ao poder pela via democrática, sem ter que disputar com Lula. E aí entra o que eu quero te perguntar, para você já... O Bolsonaro vai ter chance, sem mandato, sem poder? Poxa, eu estou tão feliz de ouvir isso de você, porque eu tenho pensado isso, mas às vezes eu fico achando que eu estou muito otimista, entendeu? Então, ouvir isso de uma pessoa como você, eu já... me dá um quentinho no coração. A minha análise vai depender do resultado das urnas. Eu acho que se os resultados forem favoráveis a nós, isso pode acontecer. O Brasil, gente, o roteirista do Brasil, ele merecia ganhar todos os prêmios. Vamos pensar em 10 anos o que aconteceu no Brasil. Nós tivemos um golpe parlamentar que tirou a Dilma. Nós tivemos ali a ascensão do Eduardo Cunha. Depois a vitória do Bolsonaro. A tragédia da pandemia. A prisão do Lula. A Vaza Jato. A Vaza Jato, que desmoralizou Sérgio Moro, a saída de Lula da prisão, a volta de Lula de forma epopeica para o poder, a tentativa de golpe de Estado. Gente, a gente voltou a ter uma tentativa de golpe de Estado que só tinha acontecido em 54. Gente, 8 de janeiro, plano para matar Lula, Alexandre de Moraes. Depois, com 64, nós voltamos a ter tentativa de golpe em janeiro de 23. Quer dizer, em 10 anos, a gente viveu história que, assim, de uma coisa eu garanto a vocês. De tédio, a história política do Brasil não morre. Não morre, não. E vocês acham que, olhando, para terminar, porque eu estou falando muito, olhando em perspectiva, Lula reeleito, 4 anos, para construir uma liderança que possa substituí-lo. A direita lutando para ocupar esse espaço, porque o que o Caiado está fazendo agora não é tentando vencer 2026. É vencer em 2030. O Caiado não está olhando para 2026, ele está olhando para 30. O que é perigosíssimo. Ele está se colocando como a terceira via para 2030. E mas eu não vendendo terra rara. Mas veja só, eu não vejo com preocupação, não. Sabe por quê? Porque se for dentro do jogo democrático, cabe a nós mostrarmos a maioria do eleitorado que a gente é mais competente. É do processo. Porque se a gente conseguir extirpar o fascismo e os golpistas,
Aí a gente pode ganhar ou perder, sabe, Sara? É parte do jogo. É parte do jogo. É onde a galera, bem-vindo, tudo fica muito puto, mas é parte do jogo democrático, cara. Nem sempre a gente vai ganhar. Nem sempre as nossas ideias são as melhores. E aí o que eu tô vendo a gente tem uma chance de ouro de impor uma derrota eleitoral e política para o bolsonarismo, de modo a extirpar essa família da política. Isso. Hoje eu vou dormir bem só porque eu estou ouvindo Dimitri Salles falar essas coisas. Agora, Jimmy, o que eu quero perguntar é o seguinte, aí eu já vou jogar duas coisas. Primeiro, relacionado ao que você acabou de falar. Em relação ao Caiado, o Caiado a gente sabe muito bem do histórico dele, né? Veio da UDN e a família dele, dona do Goiás, e com fazendas, e trabalho escravo, enfim, a gente sabe tudo isso, latifundiário e tal, mas ele não mas ele não é golpista, pelo menos, né? Não tem isso no histórico até agora, né? Não é golpista. Agora, o que você acha? Porque a gente está falando dessa trajetória toda, da coisa de 2030, e o que você acha de como é que vai se dar quem vai substituir o Lula e quais os nomes que você acha? Eu quero, depois que você falar isso, assim, Sara também dá uma opinião e tal, eu quero depois ler o superchat, que o pessoal no chat também está perguntando coisa. Mas me diga. Eu acho que a gente vai viver um momento na história que a gente não conhece. A gente, Sara, eu, Xanda, a gente não conhece. Nós vamos ter que forjar lideranças num contexto de disputa dentro da esquerda. Veja só, 2026 agora, não tem nenhum candidato da esquerda disputando voto com Lula. Diferente da direita e da extrema-direita. Você tem o Flávio e você tem o Caiado descendo a porrada nele diariamente, o Zema, o Renan Santos, todo mundo batendo no Flávio. Então eles estão se falando, no nosso campo não tem ninguém. Nós chegamos a uma unanimidade eleitoral, vamos dizer assim. Lula é o grande candidato. É a consagração da sua história de grande líder político. Eu acho que Lula é a maior liderança da história política do Brasil. Ele está pareado com Getúlio, internacional, né? Ele está pareado com Getúlio, mas para mim o fato do Getúlio ter dado um golpe, ter feito um governo fascista, Getúlio foi um grande político, disso a gente não nega. Né? Não é porque eu gosto ou não gosto, você tem que reconhecer. Mas acho que Lula está lá. A saída de Lula desse cenário eleitoral, não da política, tende a criar disputas internas na esquerda. Então você tem, por exemplo, o Nordeste muito forte com a esquerda, com o PT e a esquerda ganhando. Quem garante as eleições de Dilma, Lula foi o Nordeste. 22, São Paulo São Paulo foi o ponto que ajudou Lula a vencer. Os votos que o Haddad alavancou para Lula fez a gente virar e ganhamos a eleição por 3 milhões de votos. Gente, isso é muito pouco. Foi uma eleição muito complicada. Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!